E a terceira e última diferença, mas não menos importante, na verdade, essa última é a mais importante assim para quem investe para o longo prazo. Olá pessoas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estava pensando, eu acho que a maioria das pessoas devem ter um pouco dessa dúvida, então eu vou fazer um vídeo para responder essa dúvida. E você deve estar pensando, mas que dúvida é essa, Maxwell? A dúvida é a seguinte: eu já sei o que é um fundo de papel, eu já sei o que é o fundo de tijolo, mas finalmente, quais as maiores diferenças entre um fundo de papel e um fundo de tijolo? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. A primeira e mais óbvia diferença é a seguinte: fundos de papel investem em papéis, fundo de tijolo investe em tijolos. Meu Deus, investe em tijolos. Nossa senhora, eu matei o português agora. Mas aí vamos esmiuçar um pouco mais. Como é que funciona? Fundos como, por exemplo, o HGLG, que é um fundo de condomínios logísticos, ele investe em imóveis físicos. Ele tem lá o imóvel propriamente dito, você consegue lá, e ele investe já naquele imóvel, no próprio imóvel, naquela criação lá de tijolinho e às vezes concreto, mas está lá o imóvel. Já o fundo de papel, ele investe em títulos de renda fixa, que basicamente são papéis que você imprime e está lá, são assinaturas, você não tem um imóvel físico. O que você tem é um imóvel físico como garantia, mas isso só vai ser executado caso a dívida não seja paga. Se você não está entendendo o que eu estou falando sobre fundo de papel, já tem um vídeo no canal sobre isso, tá? Então você assiste primeiro aqui para entender o que é o fundo de papel e essas garantias que eu estou falando. Depois você volta aqui para entender quais são as maiores diferenças, tá? Então, continuando para a questão 2. A questão 2 é o funcionamento, né, a utilização do CRI dentro de cada fundo. Dentro de um fundo de tijolo, quando a gente tem um CRI, o que a gente tem ali é um endividamento, ou seja, o fundo fez uma dívida através de um CRI para conseguir dinheiro, para comprar um imóvel e assim conseguir crescer. Então, dentro do fundo de tijolo, o CRI serve como uma dívida. E eu acho interessante também dizer o seguinte para vocês, tá? Quando um fundo de tijolo, né, ele toma uma dívida, a gente diz que esse fundo está alavancado. Então, tal fundo fez alavancagem, ou seja, esse fundo ele tomou uma dívida com um CRI para pegar esse dinheiro e comprar um imóvel. E aí, quando ele receber os rendimentos desse imóvel, ele vai ter que pagar esse CRI. E aí é que tá. Quando ele pagar esse CRI, ele vai estar pagando a um fundo de papel. Então, o CRI dentro dos fundos de papéis, eles são ativos geradores de renda e não dívida. Olha só, essa é uma grande diferença, né? Então, quando a gente vê que o fundo de papel ele tem um CRI, ele não está alavancado. Ele está, na verdade, auferindo lucros, porque ele tem ativos geradores de renda, que são os CRIs. E a terceira e última diferença, mas não menos importante, na verdade, essa última é a mais importante assim para quem investe para o longo prazo, que é a importância do preço sobre o valor patrimonial em ambos os fundos, tá? Então, o preço sobre valor patrimonial no fundo de tijolo, ele não faz muita diferença a gente estar avaliando ele. Por quê? Quando a gente vai lá comprar o fundo e a gente olha o preço sobre valor patrimonial de um fundo de tijolo, esse valor ele está desatualizado, porque o preço sobre valor patrimonial, eu vou falar PVP, tá? O PVP dos fundos de tijolos, eles são avaliados somente uma vez no ano. Então, se você está, e vamos supor, em 2022 e está olhando aquele PVP, esse PVP foi avaliado lá em 2021. Então, o patrimônio do fundo, né, o valor do imóvel do fundo, ele pode ter ou subido ou caído. Como a gente não sabe, o que a gente tem que olhar é lá atrás, olhar se esse preço sobre o valor patrimonial vem subindo, ou seja, o fundo ele está melhorando os seus imóveis, os imóveis do fundo ele tem uma qualidade de forma que a cada ano haja uma valorização. Desde a criação do fundo, o patrimônio dele se valorizou? Se valorizou, significa que é muito bom você investir ali. Por quê? Porque o teu dinheiro que foi ali colocado, ele vai crescer ao longo do tempo. Agora, se desvalorizou, o teu dinheiro ele vai diminuir, né? Porque quando o patrimônio diminui,
o preço que pode ser cobrado dentro do aluguel do fundo de tijolo, ele também diminui. Porque imagina, você tem uma casa que vale 80 mil reais, certo? Então essa casa, se ela vale 80 mil reais, não é uma grande casa. Mas aí você tem uma casa que vale 200 mil. Então, obviamente, o aluguel da casa de 200 mil vai ser muito maior do que o aluguel da casa de 80 mil. Mas aí se passaram 10 anos e o valor dessa casa de 200 mil, pasmem, é 80 mil reais hoje em dia. Então o que acontece? O valor do aluguel vai ter que diminuir, né? Então o interessante é que ao longo dos anos, o preço sobre o valor patrimonial dos fundos... Desculpa, o preço sobre o valor patrimonial não. O valor patrimonial dos fundos de tijolo, eles cresçam. Então não adianta você ficar olhando o preço sobre o valor patrimonial, porque além de ser antigo, ele pode crescer ou diminuir. O que importa é você verificar dentro do histórico. E aí a grande questão é, mas Max, então como é que isso funciona nos fundos de papel? No fundo de papel, essa questão ela é muito mais importante. O preço sobre o valor patrimonial importa muito, porque, vamos supor lá, você comprou um fundo que o preço sobre o valor patrimonial desse fundo é 1,20. Significa que esse 20, né, é importante que a gente olhe o que vem depois da vírgula, tá? Se é 1, significa que é igual. Se é, vamos supor, 0,90, significa que tem 10% de queda. Se é 1,10, significa que tem 10% de acréscimo do valor justo. Então, o ideal é que você compre ali dentro de o PVP igual a 1. Se tiver 0,90, ótimo. E se tiver até 1,10, dependendo do fundo, pode ser interessante comprar. Aí você já tem que fazer uma análise mais aprofundada. Por que isso? Porque o valor patrimonial dos fundos de papel, eles são atualizados mensalmente. E aí, quando a gente fala de empréstimo de dinheiro, é importante que a gente invista um valor justo. Porque imagina, você vai emprestar um valor para o Juninho, e aí você emprestou 100 reais e o Juninho vai te pagar 120. E aí você chega para um colega teu, e o colega teu, você vai vender essa dívida para ele. Você diz, ó, velho, o Juninho está me devendo, mas a gente pode fazer o seguinte, eu vou te vender essa dívida, o Juninho está me devendo 120 reais. Eu vou te vender essa dívida por 115 reais. O cara só vai receber 5 reais. Ó que prejuízo, mano. E se o Juninho não paga? O cara vai perder 115 reais em troca de 5. Isso é muito injusto. Mas imagina que ele está desesperado pelo dinheiro e ele diz, mano, eu vou fazer o PVP igual a 1. Ou seja, o Juninho está me devendo 120 reais. Mas eu só emprestei para ele 100 reais. Então, eu só quero que você me dê os 100 reais de volta e quando o Juninho pagar, ele vai te pagar os 120. Ou seja, o PVP foi igual a 1 e o lucro desse meu amigo foi muito maior. Por quê? Porque ele pagou o valor justo. Então, espero que vocês tenham entendido as maiores diferenças e a importância de você verificar alguns detalhes nesses tipos de fundo, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Não esquece de seguir a página também lá no Insta, que eu estou sempre atualizando com algumas informações diárias. E de compartilhar com teus amigos que não entendem bem aí como é que funciona esses fundos, tá? Espero que tenha gostado do vídeo. Valeu, falou!